Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818, o princípio da sincronicidade. Como vocês bem sabem, cada programa uma nova história, cada história uma nova inspiração, mais um exemplo, mais algo a ser pensado, algo a ser seguido, uma reflexão, enfim. Este é o princípio central do nosso programa, que é o ecumenismo, o universalismo, uma visão voltada para o amor universal e, claro, uma sociedade melhor e mais justa. E eu quero iniciar o programa de hoje, mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários aqui nos episódios, dá um like para nós aí, que isso é bem legal, né? E eu tenho certeza que você vai compartilhar o episódio de hoje com muitas pessoas, com seus amigos, amigas, grupo de trabalho, grupo de família, e assim vai. Então eu conto com você. Oi pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert, estamos começando mais um programa do 1818, espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E já que estão nesse clima de Natal, que é a minha época favorita do ano, eu vou indicar para vocês o meu filme favorito de Natal, que é O Milagre da Rua 34, ou De Ilusão Também Se Vive. Tem duas versões, mas a minha favorita é de 47. É muito bom esse filme, então se vocês gostam de filme de Natal, se vocês gostam dessa época, assistam esse filme, é muito bom. Então, já que eu já falei aqui das indicações de Natal dessa época maravilhosa, vamos apresentar o nosso convidado, que é o Kurt. Oi, Kurt, tudo bem? Eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente ou que está ouvindo a gente hoje. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Gratidão profunda pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo, sou professor de yoga, me considero aí um eterno aprendiz na escola da vida. Sei que até o último dia em que eu estiver encarnado aqui nesse plano terreno, eu estarei aprendendo e busco, né, com muito amor, com muita humildade, transmitir um pouquinho aí do que eu venho aprendendo na vida, desenvolvendo o trabalho de yoga com as crianças, os atendimentos psicológicos, o caminho também de estudos no xamanismo, que deu realmente um grande significado aí à minha vida. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho aí da minha caminhada, da minha trajetória, os desafios que me moldaram, para que hoje eu pudesse estar aqui. Legal. Bem, começando o programa hoje, nada melhor do que perguntar para o Kurt como é que foi a infância dele, né? Você vem de uma família que já era espiritualista, tinha já uma convergência em relação a essa visão ou não? Como é que foi a tua infância, assim? Como que você já teve algum despertar da espiritualidade na infância? Como que foi isso na sua vida? Perfeito. Bem, a minha infância se deu aqui em Guarulhos mesmo, né? Meus pais são nordestinos de Pernambuco, minha mãe de Vitória de Santo Antão e meu pai de Boa Viagem. E realmente, assim, na fase inicial, eu não tive muitos estímulos nessa vertente. Até pelo contrário, né? Eu me recordo quando eu comecei a caminhar, desenvolver, me aprofundar na espiritualidade, meu pai sempre via com muito preconceito. Então eu enfrentei aí algumas atribulações nessa vertente, né? O meu avô era militar, o meu pai foi militar e ele ainda guarda, né, alguns trejeitos, alguns padrões comportamentais pertinentes a essa vertente profissional. Então o que eu tive foi muita repressão nesse aspecto, né? Não podia realmente expandir, compartilhar na integralidade tudo aquilo que eu estava acessando, vivenciando e compartilhando. Entendi. Então, na verdade, provavelmente você tinha internamente algumas questões que te questionavam internamente, aquela vozinha lá, né? Sim. Metaforicamente dizendo, mas o seu meio social acabava, de certa forma, te tolhindo, né?
cerceando desse despertar, né? E assim foi, você cresceu dentro dessa perspectiva e isso te incomodava? Como que você lidava com isso? Porque as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, muitos passam por situações semelhantes, né? E como que você lidava com isso? Eu buscava simplesmente seguir o meu coração, né? O meu íntimo, aquilo que me fazia bem, os lugares que eu frequentava, as pessoas. E independente dessa visão que o meu pai tinha, eu buscava realmente sustentar aquilo sem manifestar, sem expressar, sem compartilhar, porque eu já percebia e identificava com clareza ali, né? O desconforto dele. Então, deixa eu respeitar essa visão, essa interpretação, esse é o comportamento dele. É o meu pai, vou honrá-lo. Sim. Mas já que ele não compartilha da mesma perspectiva que eu busque seguir o meu caminho e ele o dele. Tá. Havia uma compreensão também da sua parte. Sim. Tá? E um respeito, né? Com certeza, isso é algo muito importante. Eu acredito muito também nisso. É fundamental esse respeito, porque a gente também tem que obrigar ninguém a pensar como a gente, Exato. né? E são gerações diferentes, muitas vezes, Sim. que algumas coisas ficaram muito enraizadas, e é difícil, às vezes, você querer mudar isso, né? Até porque, para que querer mudar, né? Colocar no outro aquilo que eu sou, né? Então, acho que a gente tem que dialogar mais. As pessoas precisam aprender a conversar mais, ponto de vista diferente, visões. Eu acho que é até legal o que você disse, que por mais que você sentisse essa visão diferente da sua, você respeitava, né? Eu acho que falta um pouco disso hoje na nossa sociedade, né? Nossa. Por mais que o outro pense completamente diferente de mim, eu acho que eu tenho que respeitar o outro, né? Pelo menos dar espaço para ele falar e a gente poder até argumentar, conversar, mas tem que respeitar. Eu acho que é o princípio básico de uma vida em sociedade. Perfeito. Né? Agora, psicologia, você é formado em psicologia. Sim. Essa já foi a tua busca inicial? Você já tinha essa ideia de formação? Ou você passa antes por outros caminhos para chegar na psicologia? Eu passei primeiramente pela educação física, né? Tá. Como eu fui militar, com 18 anos eu entrei na Força Aérea, depois no ano de 2006, isso em 2002, né? Com 18 anos entrei na Força Aérea, depois em 2006 entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o militarismo tem aquela questão da atividade física obrigatória, então era algo que eu gostava demais, muita atividade física. E aí a minha primeira faculdade foi Educação Física, eu cursei 1 ano e meio e aí eu parei. Aí eu tive uma grande bênção, uma grande dádiva de conhecer pessoalmente no ano de 2006, na Bienal do Livro, o Dr. Augusto Cury, que é uma referência colossal dentro da saúde mental. Tá. É uma alma, assim, esplêndida. E no contato com ele ali, né, fiquei quase 1 hora na fila de autógrafos esperando, mas esperei com muito amor, com muita paciência. E tive ali um momento, um contato com ele, um homem muito acolhedor, muito sábio, muito sensível. E ele me fez uma pergunta muito importante naquele dia, né? Ele me perguntou o que eu gostaria de ser. E eu disse para ele, eu gostaria de ser como o senhor, eu gostaria de ajudar as pessoas. E ele disse para mim, o que você está fazendo agora? Eu falei, eu sou militar, eu curso Educação Física. Ele falou, larga tudo que você está fazendo e vai estudar psicologia. Eu falei, não, mas eu tenho o quartel, os compromissos. Comecei a colocar, né, vários empecilhos, me auto-sabotando. Ele colocou as mãos nos meus ombros, ele olhou nos meus olhos e me disse, meu filho, vá cursar a faculdade de psicologia. Isso vai te ajudar muito nesse caminho. E foi justamente o que eu fiz, né? Depois de um tempo, me programei para isso e comecei a trilhar esse caminho. E foi, assim, uma abertura muito grande. Me fez me olhar, assim, de uma forma que eu nunca tinha me olhado antes. Então, a psicologia foi realmente um grande portal de autoconhecimento e que eu utilizo, né, para ajudar, auxiliar muitas e muitas almas. Isso é algo muito sagrado na minha vida. Então, vamos lá. Olha que interessante esse salto de fé que você deu aí, né? Primeiro você, com 18 anos, você entra na Força Aérea Brasileira, né? Foi aqui em Cumbica? Exatamente, na base aérea de São Paulo, 4º Esquadrão de Transporte Aéreo. Contemporaneamente ele é extinto, mas ainda existem os galpões lá que eu trabalhei. Tá. E lá você ficou quantos anos? 4 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Você sai da Força Aérea e vai para a Polícia Militar
do estado de São Paulo. Isso. Aí você entra no curso de formação superior de soldados. Isso. Tá. Lá você fica 1 ano quase, né, na formação. Exato. Aí você sai, vai designado para algum batalhão. Exato. Tá. Aí você fica quanto tempo na PM? 12 anos e meio. 12 anos e meio, ou seja, mais de 10 anos já não é mais novo. já tá entrando num patamar ali da PM, né, que já deu para galgar se você fez concursos internos, cabo, dá até para chegar sargento já. Terceiro para segundo sargento. Tá. E 12 anos. E você trabalhou na rua? Sim. Você trabalhou no patrulhamento ostensivo ali. Tá. Então vamos lá. É bem complexo, né, pensar. E concomitantemente à polícia militar, você foi fazer psicologia. Exato. É essa a tua história até aqui. Exato. E como que isso foi acontecendo no seu dia a dia? Porque eu acho que as pessoas devem estar pensando, como foi essa convergência, né? Porque você teve uma ruptura para uma transição para uma nova profissão, né? E hoje depois você vai falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo e ouvindo, o Kurt hoje, o que ele faz, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional também, né? Mas como é que foi esse momento onde você era policial militar do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, fazendo psicologia, mas já com essa perspectiva talvez mais holística, mais esotérica, enfim, a fala é sua. Como é que foi isso? É um grande choque realmente, porque dentro do contexto militar não existe, de uma certa forma, assim, muitos estímulos voltados, né, para esse tipo de estudo. A gente vê a precariedade na saúde mental dentro do contexto e, infelizmente, falta muito apoio, falta muito amparo, muito suporte nessa vertente, até mesmo porque nós homens, infelizmente, nós temos aquela consciência, né, de que o homem precisa aguentar tudo, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimentos. Então, é uma cultura patriarcal. E isso no militarismo é exacerbadíssimo, num nível mesmo de autoritarismo, de imposição. E você tem que estar sempre ali, pronto para, em condições de. Então é sempre um contexto de prontidão, de muita tensão o tempo todo. E a faculdade realmente me trouxe uma outra visão, uma outra percepção. Eu pude identificar traços narcisistas, né? Eu pude olhar a minha arrogância, a minha prepotência, o meu machismo, o meu preconceito. E olharmos para as nossas sombras não é nada agradável. Porque enquanto você está olhando no outro, é muito fácil você identificar, né? Mas e olhar para você mesmo? E se perceber, reconhecer as suas próprias defasagens, os pontos que você precisa melhorar. E isso realmente foi algo que foi mexendo comigo de uma forma muito profunda. Foi mexendo na minha estrutura, eu fui percebendo o quanto eu estava me tornando uma pessoa muito violenta, né? Muito ríspida, muito autoritária. Tudo aquilo que eu condenava dentro do contexto, eu acabei me tornando igualzinho. Você foi sendo meio que institucionalizado, né? Sim, naturalmente. O grupo, a energia, a pressão, né, a cobrança. Você precisa fazer, você tem que ser, você é o cara, você é o máximo. Você vai adotando algumas posturas ali. Quando você vê, você está condicionado. Você já faz aquilo de forma automática, já reproduz de maneira inconsciente. Você vai se tornando aquilo. É complexo, né? E quando você decide exonerar, sair da polícia militar, que é uma profissão estável, funcionário público, Sim. né? Com todas as garantias ali que o policial tem, né? Até em caso de acidentes e outras coisas mais. E como que foi isso? Qual foi o momento que você toma essa decisão? E eu creio que deve ter também um aspecto familiar, né? Porque você narra anteriormente, seu pai, seu avô, havia uma tradição familiar e você quebra isso de certa forma. Você está rompendo, né, com um processo quase histórico da tua família, né? E ainda foi para uma área muito antagônica, entre aspas, né? De trabalho. E esse momento ele se dá, foi dolorido, foi difícil, foi uma tomada de decisão que teve um custo. Como é que isso aconteceu?
Foi extremamente desafiador, né? O gatilho inicial de todo esse processo de ressignificação da minha vida se deu primeiramente no ano de 2009. 2009. Eu tive uma experiência espiritual que foi a mais profunda até hoje. Foi justamente a conexão com uma medicina ancestral dos povos originários, que é a ayahuasca. Ela possui vários nomes, como Daime, Nishipan, né? Kaapi, Mariri, dentre outros. E no meu contato com essa medicina, realmente, assim, a minha consciência se expandiu a um patamar e eu fui começando a perceber que o meu caminho dentro daquele contexto já estava realmente se encerrando. E aí, no ano de 2013, aí foi a revelação. Eu escolhi fazer uma iniciação espiritual nessa vertente xamânica, que foram 8 dias, consagrando a ayahuasca de 3 a 4 vezes por dia. Então você fica na força ali, né? Na energia da medicina. 8 dias. 8 dias. Ali me veio de uma forma clara, extremamente explícita, de que o meu caminho definitivamente não era dentro do contexto militar. Porém, de 2013 a 2018 foram 5 anos ensaiando, me preparando, porque de uma certa forma você fica com uma insegurança. Óbvio. Né? Você está trocando algo ali que é garantido, todo quinto dia útil seu salário está na conta, você tem margem para comprar, para adquirir bens, né? Você tem algumas regalias sendo funcionário público. Até com financiamento você tem garantias. Sim, né? Exatamente. Mas eu tive que olhar realmente para questões da minha alma, da minha essência, do meu coração. Aquilo já não estava mais me fazendo bem, eu já estava me perdendo. Eu tinha que colocar aquele uniforme, vestir ali uma máscara social para poder conviver com as pessoas ali, para poder lidar com toda a atenção, né, que a profissão ela promove naturalmente. E eu tive que, aos poucos, aí, ir galgando, né? E nesse mesmo ano de 2013, eu recebi também uma grande bênção, que aí foi a entrada da minha companheira Kelly na minha vida. E nós nos conhecemos em uma feira mística. Eu estava em um stand de xamanismo e ela estava em um stand de yoga. Ela já era professora de yoga. Então eu digo que a gente fez um intercâmbio espiritual. Ela trouxe o yoga para minha vida e eu levei o xamanismo para a vida dela. Então o yoga também assim me auxiliou infindavelmente nesse processo. Agora, e nesse processo final, você tinha ali seus pares, provavelmente você tinha seus amigos ali também. Sim. Porque é possível fazer grandes amigos também dentro até hoje eu tenho. Até hoje, né? Sim. Eles entendiam esse seu processo de transformação, porque você devia desabafar, porque às vezes você ficava 12 horas dentro de uma viatura ali, você não fica mudo, né? Então, deve ter sido interessante isso, né? Como isso aconteceu. No começo... Estranheza. Nossa, um choque, assim, imagina. É muito arbitrário, né? Até mesmo porque a gente pega os preceitos éticos do yoga, né? Um desses preceitos é justamente a ahimsa, que é a não violência. Então imagina, você num contexto profissional onde você precisa usar do uso moderado da força para deter ali um padrão comportamental ilícito e de uma hora para outra eu começo a adotar a não violência. De uma hora para outra eu começo a mudar o meu vocabulário, as minhas roupas, né? Começo a fazer tatuagens. Então, tudo isso tem um impacto. E, naturalmente, gera um certo preconceito, porque as pessoas não compreendem. E, infelizmente, quando não é compreendido, as pessoas tendem a julgar, né? A criticar, a ter uma visão pejorativa, equivocada. E isso, obviamente, aconteceu. Alguns até chegavam e perguntavam, mas a grande maioria, infelizmente, ficava nesse padrão limitante de simplesmente julgar e criticar. É triste, né? E aí você sai da polícia e vai exercer qual ofício? De psicólogo? Sim, eu fiz a faculdade de psicologia e a pós-graduação em yoga. No ano de 2018 eu efetivo mesmo a minha desvinculação depois que eu chego da Índia, logo que eu cheguei dessa viagem para a Índia. Quer dizer, antes dessa viagem para a Índia aconteceu também um fato muito importante, extremamente significativo. No dia 1º de janeiro de 2018, eu e minha companheira estávamos saindo da chácara onde nós residimos contemporaneamente, que é a chácara do meu sogro, né?
E saindo da estradinha de terra ali na altura do KM 47 da rodovia Dom Pedro I, às 23 horas e 40 minutos do dia 1º de janeiro de 2018, a gente teve uma colisão. Eu saí da estrada de terra e a faixa da direita ela estava interditada para obras. E a rodovia Dom Pedro só tem 2 faixas. Então eu tive que entrar direto na faixa da esquerda. Eu entrei a 30, 40 por hora. Veio um veículo atrás que devia estar uns 150 pelo menos. E colidiu atrás do meu veículo, que absorveu todo o impacto. Na época eu era policial ainda, né? Não estava com o cinto de segurança. O veículo capotou várias vezes e parou tombado na pista. Eu fui arremessado para o banco de trás e fiquei desacordado 25 minutos em uma experiência quase morte. E depois eu retorno, né, depois de 25 minutos, a minha companheira estava ali na grama, ela acabou fraturando 3 vértebras da coluna cervical, que não foi diagnosticado na hora isso, nós fomos socorridos para o PS de Atibaia, e lá não foi diagnosticado, né, ela reclamou de fortes dores na coluna cervical, nenhum colar, né, para imobilizar foi proporcionado para ela, e aí depois que eu volto da Índia, né? Eu tive só leves escoriações e a certeza plena no meu coração de que definitivamente eu precisava efetivar essa minha desvinculação. Né? A espiritualidade me encaminhou vários sinais e chegou uma hora que eles tiveram que me chamar pessoalmente para conversar e falar, filhinho, por favor, né? Tá na hora, já deu o que tinha que dar. Por favor, né? Precisa de mais, né? Ficou muito claro realmente para mim. Então, dia 1º aconteceu essa situação, esse acidente. Nesse momento, você ainda era policial militar? Sim, ainda era. Na viagem para a Índia também? Também. Aí, quando eu retorno da Índia, eu já retorno, assim, absolutamente convicto do que eu queria. Eu acabei fazendo a declaração de união estável com a minha companheira para colocá-la como minha dependente e ela poder utilizar o hospital da polícia para se tratar, porque foi lá que ela foi diagnosticada com as vértebras fraturadas. Sim, na Cruz Azul? Exatamente. Então ela teve todo o suporte, todo o amparo médico ali, e quando ela termina o tratamento dela, eu já peço a minha exoneração. Antes disso eu peguei, né, um atestado psiquiátrico, porque definitivamente eu já não estava mais em condições, eu não queria saber mais da polícia, eu queria cuidar da minha companheira, eu queria estar próximo a ela e queria realmente a desvinculação, de forma clara, concisa, precisa e objetiva. Isso foi em que ano? 2018. 18 é quando você sai definitivamente. Dia 21 de julho de 2018 é publicado em Diário Oficial a minha exoneração a pedido. Eu nunca vou esquecer essa data na minha vida. Tá lá guardadinho, né, o Diário Oficial lá, né? Nossa. Kurt, você tem memórias desse período de quase morte? Porque a gente chama das EQMs, né? Sim. E é um assunto muito interessante. Você tem memórias desse período? Desses 25 minutos aí? Tenho. Se você puder compartilhar com a gente. Tenho. Foi realmente, assim, um momento onde eu pude sentir essa energia profunda da espiritualidade e percebi que definitivamente a morte não é o final. Existe algo além. Né? E ali eu senti muito acolhimento, senti muito amparo, né? E é como se a gente conversasse de uma forma telepática. O canal vocal ele não era utilizado. Eu sentia realmente na minha mente, na minha alma, na minha essência essa conexão. E eles trouxeram algumas mensagens para mim, né? Mensagens que eu já estava relutando há algum tempo em compreender e principalmente aceitar. Né? Uma coisa é a gente saber de forma teórica algo e outra coisa é a gente colocar isso em prática de maneira concisa. E eu estava procrastinando muito isso. Então esse evento ele veio realmente para me mostrar, olha, você tá no seu caminho certo, entendeu? Tá na hora de você realmente seguir o propósito da sua alma, da sua essência. E para mim ficou assim muito claro mesmo. E até um ponto muito interessante nessa vertente, né? Durante esse período em que eu fiquei lá, desacordado, dentro do carro, ligado, tombado na pista. O irmão que colidiu com a gente, que é o Rodrigo, uma alma maravilhosa. No meio desse acidente, a gente se abraçou ali, sabe? Sem nenhuma culpa, sem nenhuma energia negativa. Muito pelo contrário, a gente compreendeu que, já tinha acontecido e agora a gente tem que lidar com o que aconteceu, né? E nesse tempo, ele conseguiu tirar a minha companheira do carro, que ela estava com o cinto. Então ele tirou ela e colocou ela na grama. 23 horas e 40 minutos, naquela rodovia, sem iluminação, surgiu uma pessoa que ficou segurando a mão da minha companheira na grama, enquanto ele retornou ao veículo para tentar me tirar. Entendeu? E durante todo esse tempo, essa pessoa ficou lá com ele, a hora que ele me ajuda, né, a sair do veículo, que a gente vai pra grama para ver a Kelly, a minha companheira.
aonde está essa pessoa? Olha só. Simplesmente desapareceu. E esse o Rodrigo, foi o que estava no outro carro que colidiu com vocês. Exatamente. E ele também muito cético, assim. Ele ficou... A gente teve que se encontrar depois desse acidente. Né? A gente fez todos os trâmites legais, boletim de ocorrência, acionamos seguro, todo aquele processo ali padrão, né, convencional. E depois de alguns meses a gente se encontrou, né? Conheci a companheira dele, conheci os filhos dele. Ele foi até a nossa casa e ele tava assim, cara... Ele olhava pra mim e falou, Kurt, eu te vi morto, cara. Eu te vi morto. Como você tá aqui agora? E a gente começou a conversar bastante a respeito da espiritualidade, a gente falou bastante sobre a ayahuasca, e a gente criou um vínculo assim lindo, singelo, maravilhoso. A gente diz que a nossa amizade é uma amizade altamente impactante. Na verdade, a impressão que dá, guardado as devidas proporções, de uma tragédia nasce uma relação de muita amizade e compreensão, e que poderia ser o contrário, né? Exato. Que interessante isso, né? E aí você vai para a Índia. Exatamente. Isso já teve uma proposta espiritual? Sim. Essa viagem já tinha era uma missão, já algo que era uma peregrinação. A Índia é o berço do yoga, né? E quando aquela entrou na minha vida, assim, o yoga, meu Deus do céu, mexeu profundamente com as minhas estruturas. Eu via a alimentação dela. Imagina, eu, policial, acostumado a estar no churrasco, bebendo, né? Encontro uma yogini, né? Vegetariana, com um comportamento, assim, super sutil, uma fala super doce, super acolhedora, né? Então eu tive que naturalmente ir buscando me moldar. Se eu quisesse estar do lado daquela alma, eu teria que naturalmente agir de forma semelhante, né? Então eu fui buscando lapidar, fui buscando cortar, fui buscando mudar a minha alimentação, mudar o meu comportamento. E a Kelly, obviamente, teve um impacto, assim, colossal nesse meu processo, né? De transformação, de ressignificação, principalmente através do exemplo dela. Sim. E esse é um ponto interessante que você trouxe, né? Ninguém muda ninguém. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Você só pode mudar a você mesmo. Sim. E o máximo que você pode fazer é proporcionar o quê? Inspiração, motivação, para que o outro possa, né, ver que é possível, que é real, que dá para fazer. Eu acredito muito nisso. Inclusive, uma das vocações desse programa é exatamente isso. Quer dizer, aqui ninguém tem pretensão de mudar ninguém, mas que a tua história, ela possa ir ao encontro de alguém que através dessa inspiração ela possa mudar a vida dela, né? Mas assim, de forma incisiva, ninguém tem o poder de mudar o outro, né? Até porque isso só acontece se você permitir o processo, né? E é uma coisa muito interna, né? Agora, é interessante que essa cultura do churrasco ali, da bebida e do futebolzinho tem muito a ver com a polícia, né? É muito. Eu tenho até um amigo que está assistindo, que ele não perde, ele é policial militar também. E ele sempre fala, né? Não pode faltar ali o churrasquinho, a bebida, um futebolzinho, né? E aí, de repente, mudar essa... Que também não é ruim fazer isso, né? A gente não tá criticando quem gosta de... porque aqui não é nem a ideia de criticar, né? Mas são hábitos que fazem parte, às vezes, até de uma determinada categoria profissional, né? Que você tem muito essa forma, que eu entendo, é uma forma de você também desestressar, né? Sim. Colocar para fora toda aquela tensão do dia a dia, né? E isso é muito natural, né? E cada profissão exige de um jeito, né? Você deve receber pacientes muito disso, né? Que tá muito estressado com o trabalho, tá muita pressão, o mundo tá muito difícil. E na minha visão, não sei se eu tô errado, mas eu acho que uma das questões de todas que a gente tá vendo, a ansiedade é aquela que mais vem ferindo o ser humano, né? Tem a depressão, é que uma coisa leva a outra, né? Mas você que é especialista que sabe dizer disso, mas pelo menos é a leitura que eu venho fazendo. Bom, aí você vai para a Índia. Aí você vai em 18, ou foi 19? 2018. 18, então é tudo muito recente de certa forma, mas uns 5 anos aí, né? Sim. E depois tivemos ainda a pandemia. Aí você vai para a Índia. Você foi para onde para a Índia? Conheci Agra, que é a cidade do Taj Mahal. Conheci Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. Conheci Varanasi, que é uma cidade sagradíssima. Inclusive, é a cidade do Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva é o pai do yoga. É uma divindade hindu
que trouxe, né, o yoga para nós aqui. Conheci também Kajurara, os templos tântricos de Kajurara. Eu tive num templo de 3.000 anos do Senhor Shiva. E tem os relevos alto e baixo, as representações tântricas, Exato. né? É sensacional esse lugar. Nossa, maravilhoso. É divino. E a energia da Índia, né? A Índia é o berço da espiritualidade nesse plano terreno. As pessoas lá possuem uma energia devocional colossal. Eles acordam rezando e vão dormir rezando. Exato. É algo assim maravilhoso. Me envolveu, me cativou de uma maneira assim incomensurável. Tanto que o nome do nosso filho é Rama Krishna. Ah, é? É um nome hindu. Que legal. Que legal. Diferente, né? Pensando num país ocidental, né? E, enfim, interessante. E aí você vai para a Índia, fica um tempo lá, tem essa vivência espiritual. Aí quando você volta, aí definitivamente as coisas vão mudar, né? E hoje o Kurt, ele é psicólogo, você é professor de yoga também, Sim. né? E depois vai ter um evento também que a gente vai divulgar aqui para você buscar, né, as redes sociais, enfim, do Kurt. Mas hoje qual é o teu ofício? Hoje qual o seu trabalho efetivamente, né? A tua existência, porque o teu trabalho eu acho que tem muito a ver com a sua existência hoje, Sim. né? Uma coisa não está desconectada da outra. Exato. Até a opção de morar na área rural, deslocado dessa loucura urbana. Hoje o Kurt, ele é psicólogo, ele é professor de yoga. Quem é o Kurt hoje? Como eu disse, o Kurt é um eterno aprendiz, né, nessa escola da vida. E eu trabalho como psicólogo, né, tô atendendo principalmente de forma online. A pandemia trouxe muito isso, né, essa exploração dessa vertente, porque, poxa, hoje eu tenho pacientes na Austrália, hoje eu tenho pacientes nos Estados Unidos, né, pessoas de fora. Tive até a oportunidade de atender um brasileiro que trabalha na França como legionário da Legião Estrangeira. Então, olha que bênção, me achou nas redes sociais. Até porque tem uma conexão aí com a tua carreira militar. Sim, exatamente. Eu pude ter um contato ali muito profundo com ele. E como é diferente o militarismo em outros países, né? Poxa, na França, por exemplo. Francesa. Então, que é elite no mundo. Ali o treinamento deles, meu Deus do céu. Absurdo. Exato. E eles se aposentam ali com 15 anos de trabalho. E você vê uma valorização muito grande, né? Aqui no Brasil, por exemplo, são 30 anos. A pessoa se aposenta e não tem nem mais a sanidade mental dela preservada. E é esse um ponto muito importante também a ser olhado, né? Nessa questão. Então, eu atuo trabalhando como psicólogo, né? Dou as minhas aulas de yoga principalmente para o público infantil. Que em legal. 2016, quando eu estava ainda na condição de policial militar, eu comecei aqui em Guarulhos, numa escola chamada Projeto Criando, e esse, assim, foi um ponto que fez um resgate muito grande com a minha sensibilidade. Porque trabalhar com crianças, você ter contato com as crianças, isso tem um impacto muito profundo em nós. A gente percebe que quando a alma encarna nesse plano terreno, nós somos desprovidos de maldade, de preconceito, né? A criança não está preocupada com a cor da tua pele, com a tua condição social, com o teu relógio, com a tua roupa, com nada. A criança, ela olha para os teus olhos, para a sua alma. Se a criança gosta de você, ela manifesta. Ela gosta de você, né? Exato. E se ela não gosta, ela também demonstra também. Ou seja, não existe falsidade. Entende? É uma manifestação tão natural, tão genuína, tão espontânea. E quando nós crescemos, nós perdemos isso. Infelizmente. Então eu comecei a olhar para isso dentro de mim, né? Cadê a minha conexão com a minha sensibilidade? Eu vi que eu comecei a criar couraças, né? Uma armadura, uma carapaça. Você tem que estar com os braços fechados, o olhar assim fechado, você tá o tempo todo, né? Naquela energia, naquela tensão. E ali no contato com eles eu comecei a me abrir, comecei a aprender a abraçar mais, comecei a aprender a falar palavras mais doces, mais sutis. Então foi uma troca de afeto muito grande. Isso nutre a nossa alma. Isso realmente traz, assim, um sentido, uma conexão extremamente profunda. Então esse trabalho promoveu, assim, uma mudança colossal em mim. E hoje é algo que eu não largo de mão de jeito nenhum, né? Como já dizia Nelson Mandela, a arma mais poderosa para nós mudarmos o mundo é a educação. Não tenho dúvida. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma em relação a isso, né? E as crianças, elas embarcam na yoga
Sim, porque tudo é muito lúdico, é uma brincadeira. A gente vai fazer posturas de animais, posturas de plantas. A gente vai falar sobre acolhimento, sobre respeito, sobre não violência, sobre verdade, né? Eu me lembro que sempre no horário que eles iam se alimentar, eu me sentava junto com eles, né? A gente fazia uma prece, agradecíamos ao alimento, agradecíamos as pessoas que prepararam aquele alimento, porque para aquele alimento chegar até nós, muitas pessoas ali participaram desse processo. Então, honrar, abençoar esse alimento que não nutre somente o nosso corpo, mas a nossa alma, com esse carinho, com esse amor pelo qual ele é preparado e ofertado. Claro. Olha, é uma coisa que é muito legal falar, né? Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas em todas as idades, desde do nascimento até o idoso, mas a criança, ela tem que ser muito entendida como um ser, né? Que nós adultos, a gente tem que ter um cuidado tamanho, porque tudo que a gente produz na vida dessa criança, aquilo vai impactar na idade adulta. Então, os pais, né, o pai, a mãe, os avós, as pessoas que circundam essa criança, elas têm que tomar muito cuidado, e aí elas estão confundindo cuidado com mimo, muitas vezes, e esses excessos da vida material, de achar que para suprir algumas coisas é com presentes, é com coisas materiais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses traumas que às vezes a gente, como adulto, que carrega, que às vezes são nossos, né? Sim. A gente projeta nessas crianças. A criança, ela tem que viver, né? Ela tem que ser feliz, ela tem que ir se conhecendo aos poucos. A gente tem que dar as oportunidades, os instrumentos, né? Contato, a gente estava falando isso antes do programa, contato com a natureza, pé no chão, precisa ter contato com a terra, porque a terra, para mim, né, a minha visão, a terra humaniza. Eu sinto que lidar com a terra, né, é um processo de humanização, de conexão, né? Então a criança precisa mais disso, né? Infelizmente essa vida urbana, rápida, materialista, shoppings, né? Até porque muitas vezes não tem outra opção, mas a gente entende esse outro lado também. Mas a gente precisa proporcionar um ambiente saudável, um ambiente com harmonia, com menos grito, com menos palavrões, sem hipocrisia, né? Mas com mais amparo e acolhimento. Eu acho que essa mensagem é importante para todos nós aqui, de alguma maneira, né? Como você mesmo disse, a criança, ela entra dentro de um processo de yoga que para muitos é uma coisa que adulto faz, né? E ela se entrega ali de uma forma muito natural. Agora, hoje você tem experiências também dentro do xamanismo. Sim. Né? Você pode falar um pouco para nós? Eu só queria antes fazer um comentário, porque tem um livro que eu gosto muito, que é Nada para se Ver Aqui, do Kevin Wilson. E é um livro de realismo mágico, e nesse livro tem duas crianças que elas entram em combustão. Então, combustão. Elas começam a pegar fogo, literalmente fogo, quando elas ficam nervosas, quando elas têm casos de raiva e tal, e elas entram em combustão. É tipo uma família super rica, de um deputado e tal, então não pode saber. Então é um negócio que é escondido do público, essas crianças são escondidas do público. E é um livro maravilhoso. Qual que é o nome? Repete, que eu acho que é legal, de repente alguém... Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. E ele acabou de lançar um livro novo aqui no Brasil, que ele já tem faz tempo, mas que Não é Hora de Entrar em Pânico, alguma coisa assim. Mas é muito legal os livros dele. E é de realismo mágico. E aí uma mulher é contratada para cuidar dessas crianças e tentar maneiras para fazer com que elas se acalmem. E uma das maneiras é a yoga. Então é muito interessante esses trechos no livro, porque mostra as crianças, às vezes, começando a entrar em combustão. Eles começam todo dia de manhã a fazer esses exercícios, e é um dos processos para ajudar essas crianças a não pegarem fogo. Não. Claro que tem várias metáforas aqui, mas eu lembrei desse livro que é muito bom, inclusive. Vale a pena ler. É bem legal. Uau. De repente você lê também, indica para os seus alunos. É um livro interessante, é curtinho, é rápido de ler. Gratidão. É um bom livro. Perfeito. E aí a pergunta, né, que eu tinha feito... Xamanismo. Então vamos lá, o xamanismo ele entrou, né, na minha vida no ano de 2009. Confesso que antes de ter acesso a essa vertente, eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, tinha uma visão assim absolutamente deturpada, equivocada, errônea, né?
comecei a falar, isso aí é droga, eu começava a ter várias, né, visões, assim, interpretações muito superficiais. Mas depois de muita paciência, né, uma irmã muito querida e amada, muito próxima a mim, na minha adolescência, me fez esse convite, né? Na época eu estava como policial militar, trabalhando na zona sul de São Paulo, cursando o 3º ano da faculdade de psicologia, no ano de 2009. E aí eu decidi, né, me permitir ter o acesso, porque também é muita hipocrisia, né? Você falar de algo que você não teve a experiência, não tem propriedade nenhuma para falar sobre. Você pode ter lido, você pode ter acessado, mas o que vai te proporcionar propriedade inequívoca para falar sobre é a experiência. Então eu falei, não, vou me abrir, vou me permitir. Eu estava realmente já numa fase que eu estava identificando alguns padrões bem nocivos, né, na minha estrutura psíquica, e eu falei, vamos lá. Vamos ver, vamos sentir, vamos experimentar, já que você tá, né, trazendo com, poxa, tanta propriedade aí. E eu via o comportamento dela, a paciência dela falando comigo. Mesmo eu agindo ali de forma ríspida, rígida e preconceituosa, ela com uma sutileza, com uma educação, com um respeito, que eu falava, meu Deus do céu, isso não é algo normal. Então chamou a minha atenção e eu falei, vou me abrir para isso. E aí fui em Mogi das Cruzes, no distrito de Itaiaçupeba, em um sítio chamado Natureza Divina. Lá foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. E como eu disse, né, foi assim algo extremamente impactante. Para quem nunca teve a experiência, nenhuma palavra é suficiente. Para quem já teve, nenhuma palavra é necessária. Porque você toca o inefável. Você se conecta com o divino. Eu até era muito cético. Extremamente cético nesse período da minha vida. E depois dessa experiência eu comecei a falar, opa, peraí, existe algo além. Existe algo a mais, né? A ayahuasca, ela promove, eu não sei se vocês sabem como é a composição do chá, né? A ayahuasca, ele é feito de 2 plantas, que é a Psychotria viridis, que é a chacrona, que contém o DMT, que é a dimetiltriptamina, mais conhecida como molécula do espírito. Inclusive, o nosso corpo produz DMT de forma natural e espontânea somente em 3 ocasiões distintas da nossa vida. A primeira é na hora do nascimento, a segunda é em uma experiência quase morte e a terceira na hora da morte. Então, o DMT, ele promove uma expansão realmente de consciência, né? Os alcaloides que contém o jagube, que é a outra planta, né, que é o Banisteriopsis caapi, que faz essa decocção junto com a chacrona, né? Daí é extraído justamente essa medicina. A gente percebe que quando a gente tem algum trauma, quando a gente cria algum bloqueio em nós, os nossos neurônios, eles perdem as conexões, as sinapses, né, que são as conexões, a comunicação entre eles se perdem, eles se afastam. Quando você consagra a medicina, quando o DMT, ele entra em contato com o seu sistema nervoso, ele promove essa reconexão. Então, tudo aquilo que você reprimia, tudo aquilo que você temia, tudo aquilo que estava escondido nos recônditos mais profundos da sua alma, eclodem. E você passa a se olhar de uma forma que você nunca se olhou, que é de dentro para fora. E aí eu comecei a me deparar com situações, com energias dentro de mim que eu nem imaginava que existiam. Porque para mim aquilo ali era normal no meu comportamento, no meu contexto profissional. Eu achava que, né? Eu sou o cara, eu sou um ótimo profissional, tá tudo maravilhoso. Eu comecei a olhar para essas minhas sombras, né? Então a ayahuasca, ela trouxe justamente essa retirada do véu para que eu pudesse observar alguns padrões comportamentais nocivos que eu estava ali adotando e reproduzindo, né, de forma efetiva e com constância. E aí eu pude aos pouquinhos ir, né, transformando, ressignificando isso. Não foi do dia para a noite. E a ayahuasca também, ela tem alguns efeitos colaterais que são fisiológicos, né? Você pode de repente entrar ali em uma crise de choro compulsiva muito intensa, que é um processo de limpeza e purificação, né? Se a gente vê, quando a gente chora, a gente sente realmente um alívio, né? A gente pode também vomitar, que não é tão agradável, mas a hora que você termina de fazer esse processo é uma leveza muito grande, colossal, né? Você pode ter também desarranjos intestinais, tudo isso faz parte, pode vir a ocorrer, não necessariamente vai ocorrer. Por isso que a gente sempre pede uma dieta antes da consagração, para que você já comece a preparar o seu corpo físico para receber essa medicina, né? Entendi.
Então tem todo esse E processo. como você acha que o xamanismo mudou a sua percepção e a sua relação com a natureza? Nossa, o respeito com os animais, a conexão, você sente, assim, é uma vertente de unicidade. Você realmente se sente parte do Parte todo. E nós estamos aqui, poxa, a Mãe Terra acolhe a todos nós. E a gente precisa preservar e cuidar desse planeta. Os animais são nossos irmãos. Então o que a gente está fazendo quando a gente come um animal, por exemplo? Que energia que está vindo nisso? Eu, por exemplo, em 2012, eu tive na Espanha. E na Espanha é cultural a tourada. Então eu tava ali como turista, fui lá na Plaza de Touros de Madrid, calor de mais de 40 graus, e eu vendo todo aquele espetáculo para eles, né? Onde o touro ele é massacrado, né? E depois que aquele animal que sofreu tanto, né? Ele é sacrificado ali na arena mesmo, e a carne dele depois é comercializada. Ou seja, aquele animal sofreu tanto, passou por tantos momentos ali, literalmente até a morte ele sofreu, né? Para satisfazer ali as pessoas que estavam ali se nutrindo disso, né? Dessa matança. E depois as pessoas ingerem ainda essa carne. Então qual é a energia que está nessa carne? É importante a gente começar a pensar nisso. O que eu estou colocando para dentro de mim? Como eu estou nutrindo esse meu corpo? Né? E isso só nível físico a gente está falando, né? Se a gente passar para o nível energético, nível emocional, nível mental e principalmente o nível espiritual, porque são os nossos 5 corpos. E a gente fica, às vezes, muitas vezes, limitado e preso no contexto físico, entende? Só no superficial, no trivial, no convencional. Aí vem a corpolatria, né? Eu só tenho o corpo, então eu adoro esse corpo e tudo é voltado para essa adoração e a gente esquece todo o resto, né? Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque recentemente eu entrei em contato com Eu tenho 2 amigos, colegas jornalistas, que eles fizeram um trabalho sobre ecovilas. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, é ecovila.sp.com. Então, eles fizeram todo um trabalho sobre o estudo das ecovilas e tal. E eles estavam contando pra gente sobre uma literatura que eles se depararam no longo do projeto, que é Políticas da Natureza, do Bruno Latour. E ele fala muito sobre as relações homem-natureza e como a gente tende hoje a associar essa visão como sendo extremamente benéfica, maléfica. Como o ser humano sempre vai destruir a natureza, o ser humano sempre vai ser agressivo. E o Latour, ele fala extremamente o contrário, quanto a nossa relação ser humano e natureza, ela pode ser extremamente benéfica, inclusive para o processo natural. Então, em vez da gente destruir, o ser humano teria a capacidade de preservar. É esse mais ou menos o contexto. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, o projeto deles fica muito legal, que é o Ariel Giaggio e a Natália Tavares. Então, ecovila.sp.com. Tá muito legal o projeto deles. E eu acho que essa é a questão, porque a gente tá tão preso nessa questão, a natureza como sendo a inimiga. A gente disputa o espaço com a natureza porque, eu quero crescer no sentido físico, eu quero ter mais prédios, eu quero ter mais cinema, sei lá, nesse sentido, a gente tá o tempo todo competindo com a natureza, mas a gente não percebe o quanto a gente depende dela, ela tá dependendo da gente, mas a gente cria tantos mecanismos e tantos afastamentos que eu acho que esse processo de se reconectar com a natureza, você perceber o tempo da natureza e o quanto o nosso tempo poderia ser como o deles, como o tempo da natureza, mas a gente se distancia tanto que a gente tá criando quase universos diferentes que tem que coexistir, mas estão em atrito o tempo todo, e o quanto isso dificulta, né, pra gente criar uma vida, mais conectado com tudo, né, porque é muito fácil, a natureza eu acho que ela é uma ferramenta muito importante pra gente se conectar com a nossa espiritualidade, porque ela tá pura ali, né, e essas nossas transformações com a natureza, o quanto a gente agride a ela, a gente tá matando um pouco da gente nesse processo também. Então eu achei muito interessante essa sua fala também. Gratidão profunda. E olha, até aproveitando o gancho do que você trouxe, né? Tem uma citação indígena que diz o seguinte: Deus perdoa sempre. O homem perdoa de vez em quando. Mas a natureza não perdoa nunca. Tudo o que você faz para a natureza, você colhe. E mais do que nunca, a gente está vendo principalmente essas questões de ordem climática. Gente, olha o que está acontecendo. Nunca teve um calor como a gente está tendo agora. Absurdo. Tá um negócio assim totalmente fora do normal. Absurdo. Cada vez mais explícito isso. E nós estamos destruindo o planeta. E se nós continuarmos nesse patamar com essa ganância,
Entende? Com essa ambição exacerbada, gente, a gente vai destruir o que vai sobrar para as futuras gerações. Então, hoje, principalmente com o meu filho e com os meus alunos, eu busco sempre trazer essa consciência. Respeitar os animais, abraçar as árvores, isso é uma coisa que eu sempre busco fazer com eles. Ter essa troca, ter essa conexão, transmitir essa consciência para que a gente possa preservar, tirar essa visão, né, de competição e entrarmos para um padrão de cooperação. Vamos dar as nossas mãos, vamos unir as nossas forças, pensando no coletivo e não pensando só em mim, vibrando no egoísmo, né? E as crianças têm esse senso de solidariedade muito grande. Sim. Então, quanto mais cedo a gente começar a plantar essa sementinha, o futuro vai ser mais lindo, vai ser mais próspero, vai ser mais abundante. Eu lembrei também agora de um mito Cherokee, que eu acho que é o mito da origem da medicina e da doença. Eu acho que se pesquisar assim, vocês vão achar. E ele fala que durante essa vida, homem em relação ao homem e natureza, o homem começou a matar muitos animais, começou a ferir muito a natureza, e aí teve um conselho entre os animais e a natureza em que eles conversaram: o que vamos fazer com os seres humanos? Porque desse jeito não tá dando. E aí falam que os animais tiveram uma resposta mais agressiva, falando: não, nós queremos que os seres humanos sofram tanto quanto a gente está sofrendo e tal. E dentro desse mito, a resistência foi na natureza, porque a natureza chegou e falou assim: não, a gente não vai aceitar a maldade, porque se nós aceitarmos a maldade, estaremos sendo igual a eles. E aí, nesse mito, dentro da natureza teria sido escondido todas as respostas para a vida e para a cura de todas as doenças. E nesse mito, dentro desse conselho, a natureza declara que a pessoa que tiver a sensibilidade e quiser buscar essas respostas, encontrará na natureza. Então é um mito muito legal também, que faz isso, né? Que mostra, tipo, criou a doença, a natureza vai trazer a cura para você. Você precisa achar. Então é um mito muito interessante da cultura Cherokee. Nossa, maravilhoso. Gratidão profunda. Os povos originários, uma coisa que, por exemplo, os povos da América do Norte, uma coisa que eles não conseguiam entender quando os primeiros colonizadores vieram, e depois eles começam a matar búfalo para não ter alimento para eles esporte também, para não ter alimento para eles. E qual era o sentido daquilo? Né? Os povos lá, eles abatiam um búfalo para alimentar uma aldeia, né? Então aquele processo tinha um sentido, e para eles era um ritual, não era um matar por esporte, era um ritual, fazia parte de um processo, né? Aí vem o europeu e começa não só a matar o búfalo para deixar eles sem alimento, como por esporte, por brincadeira. Então qual o sentido disso, né? Então essa lógica dos povos originários, a forma que eles se relacionavam, a forma de lidar com a natureza pelo viés apenas da subsistência e não do acúmulo, que de repente aquilo vira uma moeda de troca apenas, e depois hoje mais com requintes, né? Que é o capital, né? Literalmente o capitalismo e a mais-valia, e aí vai. Eu acho que a gente tem que beber muito dessas fontes para a gente reaprender a lidar com o planeta, reaprender a lidar com as pessoas, né? E pelo menos para mim, né? Eu acho que para vocês também, para muitos que estão nos assistindo e ouvindo, eu acho que é para ontem as questões ambientais. Uhum. Porque nós passamos por vários processos onde a ciência estava dizendo, isso vai acontecer, mas a gente não estava sentindo na pele ainda. Né? Eu já passei por várias etapas, eu venho acompanhando isso com muita firmeza desde a Eco 92, né, que eu era ali jovem, e aí aquilo virou uma causa também, né? Lá no Rio de Janeiro, a Eco 92 e tal, aquele despertar para as questões ambientais, o planeta parou para discutir isso. Teve algumas antes, né, alguns congressos, encontros, mas nada tão grandioso como foi aquilo. Só que a gente não estava sentindo isso na pele ainda. São Paulo não tinha esse calor. Nossa. São Paulo era a terra da garoa, né? A famosa terra da garoa. E a gente passou por Saaras, aí os dias anteriores a esse programa. Eu nunca vi sensação térmica de 40 graus em São Paulo, que a gente não conseguia dormir, né? Não conseguia dormir. Não, era de passar mal. Eu desmaiei um dia, real, tô falando sério, por causa do calor. Aí eu teve... Eu apaguei.
agora um dia, há pouco antes do programa aqui, que foi um dia um pouco chuvoso, com um friozinho, aí eu até brinquei com a pessoa lá do trabalho, que é jovem, eu falei, ó, isso aqui é São Paulo, viu? São Paulo era isso. Aquilo que vocês estão vendo agora já é a emergência. Então a E até natureza... os bichinhos ficam agitados. Nossa. Eu vejo pelos meus cachorrinhos em casa. Eles ficaram maus, assim, eles não tinham força nem pra levantar. Não sabia onde ficar. Então, que planeta eu quero, que mundo eu quero, e o que é certo. A sociedade que eu vivo hoje não é a que eu sonhei. Perfeito. Não é. Né? Então, isso significa o quê? Que a gente tem que lutar muito. Né? Agora, tem muita gente que sonha parecido comigo, isso eu tenho certeza. A tua fala já mostrou isso para mim também, que a gente tem convergência aqui. Né? A gente quer um planeta mais equilibrado, a gente precisa parar esse aquecimento global, a gente precisa rever Que já virou consumo. ebulição, né? Não é nem aquecimento. A gente precisa rever o consumo, que eu acho que é uma das questões mais severas que a gente vive. Os países desenvolvidos, o lixo dos países desenvolvidos é uma coisa astronômica e muito maior que os países em desenvolvimento ou países mais pobres. Então eles jogam toda a culpa para cima da gente, mas eles que consomem absurdamente, né? Então eu acho que é um debate que não é nem a nossa pauta aqui, mas é um debate que a gente tem que travar com a sociedade. Sim. Né? Extremamente necessário. E a criança, cara, você ensinou ali, ela vai cobrar o pai depois. Ela vai levar esse discurso para a família. Se o pai jogar alguma coisa no chão ou fizer alguma coisa, ela vai cobrar. Né? Porque criança é isso. Então eu acho que a gente tem, desde a mais tenra idade, trabalhar esses valores, esses conceitos para a gente construir uma sociedade melhor, justa, próspera para todos e não para uma minoria ali, que infelizmente ainda é a realidade do nosso país. Né? Exato. Legal, Kurt. Eu acho que o nosso papo aqui ele tá tão eclético, né? Tá indo para tantos caminhos, é como a tua vida, né? De militar a hoje professor de yoga e psicólogo, com essa linha xamânica também, de crença, enfim. O que te realiza hoje, assim? O que você fala assim, cara, eu tenho muito prazer em fazer isso. Tá muito conectado com o sentido da minha vida, com tudo que eu sinto. O que te produz isso hoje? Trabalho como psicólogo, trabalho com as crianças, né? E principalmente a paternidade, porque isso foi uma grande chave que virou realmente na minha vida. Quando você tem ali uma criança e você percebe as necessidades, a dependência, principalmente na fase inicial. E o Rama, ele veio para nós no auge da pandemia, no olho do furacão, 26 de abril de 2020. Nossa. Lockdown total. Eu não sabia nem se eu ia poder participar do parto. A gente contratou a equipe de filmagem, fotografia, não teve nada disso. Tinha perigo até de eu não poder participar, mas graças a Deus ele nasceu na Casa Ângela, que é um centro de parto humanizado, e enquanto eu estiver vivo e encarnado, eu vou assim enaltecer e reconhecer o trabalho primoroso que eles realizam. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro a receber o meu filho. É em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eu tive a oportunidade de receber e cortar o cordão umbilical. A gente ficou ali 48 horas recebendo muitos cuidados, muitas orientações, e um ponto fundamental e essencial: nós homens, infelizmente, nós não somos educados para exercermos a paternidade. O homem fica no lugar de provedor e é a mulher que se responsabiliza por tudo. Então, eu tive também que rever a minha própria masculinidade, porque aquele homem agressivo, aquele homem ríspido, autoritário, machista e preconceituoso, são um padrão convencional e é muito fácil agir dessa forma. Mas e a sensibilidade, o cuidado? Você cuidar de um recém-nascido, um ser, ele é até molinho. Quando ele sai, quando é pequenininho, você assim, tem medo com bem, tudo, né? é muito cuidado que você precisa ter. Precisa ter realmente muita sensibilidade. E eu fui começando a desenvolver isso em um patamar ainda maior. Então isso tomou conta. Então também hoje realizo trabalhos terapêuticos voltados ao público masculino para que nós possamos trazer conceitos, conteúdos do nosso próprio universo. Né? Como eu passei por isso também, por todo esse autoritarismo, por toda essa rigidez, e pude olhar para minha sensibilidade, para minha compaixão, para minha empatia, para essas virtudes que são de natureza feminina. E todos nós, independente da genitália, do órgão genital que você possua,
todos nós temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. Você pode chamar isso de Yin e Yang, Shiva, Shakti, Anima, Animus. As terminologias são várias, mas o conceito é o mesmo. E todos nós possuímos essas energias dentro de nós. Então hoje eu busco harmonizar e estar em profundo equilíbrio. E principalmente também trazer essa consciência do respeito inexorável, inquebrantável às mulheres, que infelizmente são muito descriminalizadas. Eu vi no contexto militar o quanto a mulher precisa se masculinizar para ela ser aceita, entendeu? O quanto a estrutura dela tem que mudar completamente para ela poder atuar e ser aceita no grupo como uma profissional. Entende? Então a gente precisa rever muito isso também, a gente precisa aprender muito com as mulheres, a gente precisa olhar e resgatar muitos valores que elas possuem. É fato, é fato. E diante desse cenário todo, hoje você se julga, no bom sentido, né? Um homem que busca a inteireza em todos os aspectos. Sim. Como pai, como profissional, como ser humano, porque é o que a gente busca, né? Esse aprimoramento, ser uma pessoa melhor, e assim vai, né? E a vida, eu acho que é um grande aprendizado, como você coloca desde o início da sua fala, e a gente se completa todos os dias através da compreensão, do estudo, das experiências, do escutar, né, Kurt? Eu acho que hoje as pessoas não estão querendo escutar o outro, né? Tá muito difícil isso. Fala e não, as pessoas não estão escutando, né? Dando direito do outro falar, né? E para que ela possa existir também. Então, esse programa, dentre as várias questões que a gente busca, uma delas é dar oportunidade às pessoas falarem, né? Para elas poderem colocar aquilo que elas acreditam, né? Então, por isso que eu acho que é um espaço muito importante hoje para todos nós aí que queremos um mundo melhor, né? Bom, e diante disso tudo, hoje você tem uma pessoa que eu senti na fala dele desde o começo. Vamos honrar quem tem que ser honrado, que é a sua companheira. Porque eu percebi desde a Feira Mística, você ainda não era um homem tão sensível, né? E a sua companheira já estava numa caminhada na yoga, já tinha, né, um olhar, né, que inclusive acho que ela olhou você, ela viu além do Kurt daquela época, ela viu uma essência que estava lá ainda meio adormecida, pelo menos a impressão que eu tive. Eu percebi ela como uma pessoa... você vai ganhar uns dias de crédito com ela depois dessa resposta, hein? Cuidado. Mas eu senti ela como uma pessoa muito importante na sua vida e que é mais uma daquelas sincronicidades que a vida propõe. Espiritualidade, né? A gente fala vida, mas propõe e que acaba nos alavancando para grandes mudanças e mudanças importantes. Eu tô certo na minha afirmação? Ela é isso para você? Sem sombra de dúvidas. Nossa, eu busco hoje reverenciar e honrar profundamente esse vínculo entre nós, né? Quanto a energia dela em conexão com a minha promoveu, assim, muitas criações, né? A gente fundou uma escola de yoga juntos, né? Ela também é psicóloga, a gente também caminha juntos no xamanismo, a gente busca educar o nosso filho realmente de acordo com essas vertentes que nós buscamos praticarmos na nossa vida de forma empírica e concisa. E eu vejo o maternar dela, a sutileza, a paciência que ela teve que ter comigo. Porque realmente no começo ali, o meu comportamento, o meu vocabulário, o meu jeito ainda não era... O tom de voz ia ser outro, né? Com certeza, era bem diferente. Tanto que até pessoas que me conheceram na época da faculdade, na época que eu estava inserido, né, no contexto de militar, as pessoas hoje me olham e falam, meu Deus do céu, Kurt, o que aconteceu com você? Quem é você, As pessoas né, ficam espantadas mesmo, porque elas olham as roupas, né, já é o impacto visual que tem também, porque as roupas, as tatuagens, o vocabulário, o comportamento, a sutileza, as pessoas não estão acostumadas a serem olhadas nos olhos, a serem tratadas, né, de uma forma sutil, de uma forma singela, a serem
serem valorizadas. Eu aprendi muito isso com a Kelly. Então, mais uma vez, enfatizo a importância de nós termos essa conexão realmente com a energia feminina, o quanto nós precisamos aprendermos com as mulheres. E a Kelly vem me ensinando até hoje. Eu venho buscando me desenvolver a cada dia ao lado dela, principalmente na educação do nosso pequeno, porque é fundamental ali a divisão entre as atribuições para que a gente possa realmente dar conta de tudo e dar o melhor para o nosso filho, que é principalmente o nosso tempo. Sempre que eu encontro um pai e uma mãe de um aluno, eu sempre busco enfatizar isso. O maior presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo, é o seu olhar, é o seu abraço, é o seu beijo, é a sua manifestação sincera e genuína de afeto. É isso que nutre a nossa alma, a nossa essência. E, infelizmente, a gente está perdendo, se afastando muito disso. A gente quer dar ali, né, um presente, algo material, mas a gente se esquece de nutrir realmente a alma e a essência. E é esse o caminho. Que legal. Então é um ciclo de aprendizado, né? Que vocês acabam se alimentando, no bom sentido, um do outro, e crescimento mútuo também, né? Que legal, parabéns, né? Eu acho que a gente tem que acreditar muito que isso é possível. Sim. Que o amor existe. Existe. E que ele é possível, né? E disso tudo ainda vem uma luz aí, que é seu filho, né? Nossa. Que aí é muito doido isso, né? Porque de um processo de conexão de vocês dois, né? Que deu muito certo, de repente ainda vem um terceiro elemento, né? E aí, quem será esse terceiro elemento? Que tipo de homem ele vai ser? Que tipo de adulto ele vai ser? O que ele vai impactar positivamente nesse mundo? Eu acho que a nossa responsabilidade é gigante, né? E eu pensei tudo isso quando a minha veio, viu? Assim, eu tô vendo você falar, mas assim, até hoje a gente tem momentos que é eu e ela, né? Às vezes é a família, eu, minha esposa e ela, mas às vezes é só eu e ela. A gente gosta muito de sair para tomar café, os dois. Ali a gente conversa. E os valores foram sendo construídos assim, né? Sempre foram assim, né? E as coisas, elas vão acontecendo. E hoje a gente está aqui juntos. Então isso também é um exercício né, muito legal, né? Com certeza. Uma bênção, essa união, essa conexão, essa troca. Eu espero que ela valorize um dia, viu, Kurt? Tá vendo? Eu tô tomando bronca. Pelo menos a gente espera como pai, né? Ela fala, nossa, meu pai realmente era meu parceiro. Mas enfim, as brincadeirinhas são necessárias, né? Mas enfim, vamos lá. Kurt, a gente tem uma pergunta tradicionalíssima aqui, porque eu sou fascinado pelo estudo do tempo, eu faço isso há mais de 30 anos, e eu quero muito escutar as pessoas falando para nós, né, para todos nós aqui, Deus e tempo, pro Kurt, como que você vê isso? Deus e tempo. Nossa, como acabei até de trazer aqui agora, né, o tempo é o maior tesouro mesmo, né, a maior bênção que nós temos. O tempo ele não volta, então a gente precisa realmente perceber para onde eu estou canalizando, direcionando a minha energia, né? O que eu estou fazendo com esse tempo que me é dado? Quanto da minha vida eu estou investindo em algo? Então, o tempo é algo preciosíssimo, valiosíssimo, é algo assim excepcional, e eu super valorizo mais do que nunca, principalmente hoje na condição paterna, porque eu vejo quanto o tempo assim ele acaba se tornando pouco para que eu possa realmente dar conta de tudo. E até a gente escolheu realmente sair do contexto urbano e irmos para a área rural, para a gente poder ter mais tempo com o nosso filho. Sim. E tempo justamente de qualidade, colocando a mão na terra, brincando, colhendo a fruta do pé, comendo, algo maravilhoso. Então hoje o meu tempo ele está realmente sendo investido em nutrir a minha alma, em nutrir as pessoas próximas a mim e fazer algo que realmente promova sentido à minha vida. Muito bom. Já estamos chegando agora no final do nosso programa e a gente também tem um praxe que a gente pergunta para a pessoa uma mensagem final. Algo que você gostaria de falar tanto para as pessoas que estão ouvindo e assistindo o nosso programa. Então, como um bom geminiano, já que eu tenho agora a liberdade de expressar, manifestar, canalizar e compartilhar o que eu sentir aqui, eu vou compartilhar com vocês uma poesia que fala muito a minha alma. Essa poesia, ela é adaptada de uma canção de Oswaldo Montenegro chamada Metades. E ela é assim:
Que a força do medo que eu tenho não me impeça de apressar o que eu anseio. Que a verdade de tudo aquilo que eu acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu falo, mas a outra metade é o que eu calo. Que a música que me chega de longe seja linda, ainda que tristeza. Que as pessoas que eu amo continuem sendo para sempre amadas, mesmo que distantes. Porque metade de mim é a chegada, mas a outra metade é a partida. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que essa tensão e essa angústia que me corroem por dentro se transformem um dia na calma e na paz que eu mereço. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a recordação daquilo que eu fui, mas a outra metade eu não sei. E que a vida nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazer florescer. Que a solitude dos silêncios imensos me fale cada vez mais. E que as minhas palavras não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. A única coisa que eu gostaria é que elas fossem respeitadas como a última coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. E que os meus erros sejam perdoados ou ao menos compreendidos, porque metade de mim é amor, mas a outra metade também. Gratidão. Parabéns, parabéns. Oswaldo Montenegro, um poeta. Maravilhoso. Sensacional, gosto demais também. Parabéns, parabéns. Acho que chave de ouro esse fechamento, né? Sintetiza muito daquilo que eu acho que muitos de nós acreditamos. Parabéns, viu, Kurt? O momento é seu. Se você quiser deixar agora seus contatos, seus trabalhos, vai ter um evento, né? Isso. Que vai estar sendo divulgado. Dia 10 de dezembro? Dia 9 e 10 nós teremos aqui em Guarulhos, no Espaço Santocha, que fica dentro do clube de tênis Tie Break, próximo à Avenida Faria Lima, ali na região do Cocaia. Nós vamos estar lecionando um curso de xamanismo, onde a gente vai falar justamente a respeito dessa vertente, né? Os ciclos naturais, primavera, verão, outono, inverno, animais de poder, adentrando, né, as plantas também medicinais, as ervas. Então, para quem sentir, esse curso vai ser realizado no dia 9 e 10. Pode entrar em contato conosco pela nossa página nas redes sociais do Instagram, que é o @Trishula Yoga, TRISHULA, Trishula Yoga. Essa é a minha rede social. Tem também o meu contato pessoal, que é o 11 96361 2734, 11 96361 2734, que esse é o meu contato, pode falar diretamente comigo. Quem sentir, quiser atendimento psicológico, tiver em situação de transição profissional, tiver passando por qualquer conteúdo que venha permear o seu íntimo e gerar algum desconforto, a minha condição profissional é justamente essa, acalentar e acolher as almas. Então estou aqui para servir com muito amor e com muito carinho. Legal, tá dado o recado. Então vamos lá, só para frisar, 9 e 10 de dezembro, em Guarulhos, no clube... Dentro do clube de tênis Tie Break, no Espaço Santocha, que é onde nós fundamos a nossa escola de yoga. Legal, então tá dado o recado. Entre em contato. No episódio também depois, quando for pro ar, vai ser antes dessa data, né? Então se vocês quiserem deixar comentários também, até pro Kurt poder responder, fiquem à vontade, né? Até legal vocês comentarem o programa, eu sempre digo isso. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição, né? A sua inscrição no canal é fundamental para que esse projeto também continue, porque isso é relevância para o canal, né? E curte lá os nossos programas, tem vários episódios, várias histórias, todas elas valem muito a pena, né? E eu quero profundamente agradecer a sua presença, né? Agradecer o fato de você vir até aqui,
desprender esse tempo da sua existência para compartilhar tudo isso conosco, né? Eu costumo dizer que involuntariamente, a partir de agora você faz parte da minha história e eu faço parte da sua, porque esse momento existiu, né? E assim, todos nós que estamos aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar do teu conteúdo, da tua fala, dos seus exemplos, né? Das suas experiências. Então, de verdade, em nome do 1818, muito obrigado pela sua presença. E eu quero também agradecer uma pessoa, que é a Shirley, né? A Shirley é minha amiga, colega de trabalho, e ela vem sempre assistindo os nossos programas, é uma grande amiga que sempre está comentando os programas e colaborando muito com a gente. E não só como telespectadora, né, ouvinte, como também indicando pessoas. E o caso do Kurt foi ela que indicou. Então, Shirley, um grande beijo. Obrigado pela indicação, né? Se você quiser mandar um recado para ela agora. Com certeza, com o maior amor do mundo. Shirley foi, né, nossa aluna, uma alma incrível, uma educadora excepcional, com um coração, assim, tão amorosa, né, tão divina, e muita gratidão pela existência dela, por todo esse vínculo entre nós, e foi uma honra, uma bênção, uma dádiva incomensurável estar aqui nessa noite, compartilhando de tantos conteúdos enriquecedores e nutritivos para nossa alma, para nossa essência. Gratidão. Obrigado. Eu quero agradecer profundamente você que assiste o nosso programa ou escuta o nosso programa. Eu quero dizer que é muito gratificante a gente chegar nesse ponto do 1818, porque já são vários episódios, muitas histórias e cada dia mais pessoas comentando sobre o nosso programa. E quando fala sobre o nosso programa, não é especificamente o Marcelo, a Ana Clara, o Leandro, produção, o Diego, o Rodrigo, não. É muito mais que isso. É comentar um projeto, comentar uma ideia, um propósito. Propósito esse que é levar a você amor universal. Levar um diálogo, uma fala que possa construir e não destruir, né? Onde há luz, nunca haverá trevas. E nós temos que ser essa luz aqui nesse espaço que hoje nós temos. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu desejo muita luz, muita luz para você. E, claro, como sempre, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Aproveitando essas festas natalinas, eu vou ter aqui umas indicações de livros que vocês podem dar de presente para as pessoas que vocês gostam, ou para vocês mesmos, porque um presente para si mesmo é sempre bom, né? Eu tenho aqui o livro Civilização Maia, História e Pensamento, que é um livro mais focado na questão histórica sobre a civilização maia. Então você tem informações sobre a formação da sociedade, a cultura, a religião. Então é um livro bem legal, e ele foi escrito pelo Marcelo Lambert, que está aqui sempre do lado, né, na bancada. Faz parte aqui do nosso projeto. E a outra indicação que eu tenho é um livro que é uma duologia que foi escrita em parceria com o Marcelo Lambert e o Leandro Zermiani, que é o nosso produtor e um exímio fotógrafo. Ele é um fotógrafo muito incrível. E aí o livro ele é todo dividido em textos e imagens. Então, além de ser um livro para a sua mente, também é para a sua vista, porque você vai ver imagens muito bonitas e elas vão conseguir passar várias coisas legais para vocês. E aí o primeiro é Observador Sonhos e o segundo é o Observador em Terras Latinas. Esse aqui foi fruto de uma expedição que eles fizeram para o Peru. Então ele traz fotografias dessa expedição, algumas informações sobre essa expedição. Então ele é mais focado na cultura inca e peruana. Muito interessante também. E aí, como que vocês conseguem fazer para adquirir esses livros? Tem duas formas que são as formas mais fáceis. A primeira é você pode mandar uma mensagem para o número 11 91487 9240. Então, vai estar escrito em algum lugar aqui também na tela. Então, é fácil para vocês verem. Manda uma mensagem lá, fala o livro que vocês se interessaram. Vocês podem perguntar um pouco mais, a gente vai dar as informações. Ou vocês podem mandar uma DM aqui para o nosso Instagram do podcast 1818. Então, são duas formas super fáceis para vocês terem acesso aos livros.